Terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum, dia 7 de setembro, dia da Independência. Rezemos, meus irmãos e minhas irmãs, pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Peçamos que a nossa padroeira, a Virgem Aparecida, derrame sobre o nosso país todas as graças necessárias para que nós levemos em nosso coração a fé cristã e testemunhemos os valores cristãos que fundamentam a nossa nação, que fundamentaram desde sempre o nosso país. Acolhamos a meditação do Evangelho de hoje, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. No Evangelho de hoje, Jesus realiza a escolha dos 12 apóstolos. Jesus compõe assim o colégio dos apóstolos. Dentre os seus muitos discípulos e seguidores, Jesus compõe um colégio de 12 amigos para serem as suas testemunhas qualificadas. Nesta escolha dos 12 apóstolos, o que nos ensina o Evangelho de hoje? Hoje Jesus realiza esse gesto tão importante, tão especial. O Evangelho de hoje nos traz dois ensinamentos, um antes e um depois da escolha dos 12 apóstolos. O primeiro ensinamento é Jesus que passa a noite em oração. E assim Jesus nos ensina, meus irmãos e minhas irmãs, pelo exemplo que vale muito e que é tão importante a oração. Jesus nos ensina o valor e a importância da oração. Sempre antes de uma importante ação, de uma importante decisão, nós devemos pedir, meus irmãos e minhas irmãs, através da oração, a graça, a luz, a força do alto. Nós não podemos apoiar as nossas decisões somente nas nossas verdades, nas nossas certezas, mas devemos apoiar e fundamentar as nossas decisões naquela verdade, naquela certeza e luz que vem de Deus. O primeiro ensinamento do Evangelho de hoje é o valor da oração, principalmente quando temos que tomar importantes decisões. O segundo ensinamento, já depois da escolha dos 12, Jesus passa a ensinar e a curar as multidões. Essa seria a missão dos apóstolos. Os apóstolos seriam enviados a ensinar e a curar, a dar essa assistência ao povo. E Jesus, logo depois de escolhê-los, os ensina por meio do exemplo. Esse é o segundo ensinamento do Evangelho de hoje, que também nós, meus irmãos e minhas irmãs, sempre que nós tenhamos que ensinar ou corrigir algo ou alguém, essa correção e esse ensinamento seja feito da nossa parte pelo nosso exemplo. Lembremos-nos, o nosso maior ensinamento, a nossa melhor correção fraterna, seja sempre o nosso testemunho. Foi assim que Jesus ensinou aos apóstolos, pelo exemplo, pelo testemunho, mostrando como se faz. Acolhamos esses dois ensinamentos do Evangelho de hoje, o valor, a importância da oração, o valor, a importância do exemplo, do testemunho. Acolhamos esses ensinamentos e busquemos encarná-los na nossa vida. Vamos acolher também as 3 sementes. Primeira semente, versículo 12, logo ao início do Evangelho. Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. O valor da oração. A palavra, segunda semente, testemunho. O valor do exemplo, o valor do testemunho. Esse é o nosso melhor ensinamento. Essa é a nossa melhor correção fraterna. O nosso exemplo, o nosso modo de vida. Terceira semente, busco rezar quando tenho que tomar alguma decisão importante. Busco ser exemplo de vida cristã com a minha vida, com o meu comportamento, no meu dia a dia, no meu cotidiano. Meus irmãos e minhas irmãs, pense e responda essas perguntas, acolha esses dois ensinamentos do Evangelho de hoje. Meu abraço, minha bênção. Compartilhe, envie nos grupos, envie para os seus amigos. Seja você também um evangelizador. Compartilhe a meditação do Evangelho todos os dias com quem você ama.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.